noite! O amor é do domínio de um campo inalcançável. Só quem sentiu a alegria infinita de ganhar um grande amor e o desespero incontrolável de perdê-lo é capaz de saber do que eu estou falando. Essas palavras são do livro Oração para Desaparecer, da extraordinária escritora que abre o programa de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida Socorro Acioli. E no terceiro sinal, o Arena dos Saberes recebe uma das grandes vozes da música brasileira. São apenas 65 anos de carreira. Estou falando da grande Eliana Pittman. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente, o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora. Vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz num lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa. Mas no dia que a poesia se arrebenta, É que as pedras vão cantar. É que as pedras vão cantar. Oba! Diretamente desse teatro lindo, esse teatro de arena do Sesc Copacabana, começamos mais um Arena dos Saberes. E hoje, nessa parceria do Sesc Rio de Janeiro com a TV Cultura, programa que leva muita literatura, muita cultura, muito amor para você. E falando em literatura, em cultura, em densidade textual, em amor, uma honra te receber aqui, Socorro. Nossa, a honra é minha. Quando eu soube que você estava lendo meus livros, eu espalhei para todo mundo. Mandei print para todo mundo. E eu vou te falar uma coisa, você está fazendo eu gastar dinheiro, porque eu gosto de dar livro de presente, eu comprei uns 20 livros seus para dar para amigos, assim. Ah, eu agradeço muito. Você está me ajudando a escrever o próximo, então. A gente gosta, né? É. Às vezes as pessoas pedem livro pra gente, né? Que é escrito, me dá um livro seu, me dá um livro seu, ó. De vez em quando dá para comprar também, né, o livro? Socorro, daqui a pouco a gente fala desses livros, mas onde é que a literatura entrou na sua alma? De onde é que veio esse desejo seu de escrever? Entrou muito cedo, de uma forma sem explicação, não tive influência de ninguém, nem da família, nem de ninguém de perto. Assim que eu comecei, me alfabetizei antes da idade, antes da escola, e comecei a criar histórias, era a minha forma de brincar, na verdade, porque eu era muito tímida. Não sou mais, mas eu era muito tímida. E por gostar de escrever, eu fazia ótimas redações, era uma excelente aluna, tirava boas notas, e os meus colegas de colégio descobriram que eu era facilmente comprável trocando por chocolate. Então, eles começaram a me dar chocolate para que eu fizesse a redação por eles. E eu tentava imitar as letras, mas eu fui descoberta, obviamente. E eu era muito calma, muito tímida, muito quietinha. E um dia eu estou em sala de aula e a professora avisa que o diretor do colégio quer falar comigo. É gravíssimo o diretor mandar chamar um aluno, sem eu saber o que é que eu tinha feito. E quando eu cheguei lá, ele tinha descoberto, já estavam sabendo que eu estava fazendo a redação pelos outros. Ele leu o Código Penal. Ele leu para você o Código Penal? Ele leu o parágrafo relacionado à falsidade ideológica. Isso você tinha o quê? 7, 8 anos? 8, 9 anos. Eu comecei a chorar, porque eu achei que eu ia ser presa e não ia ter como escapar, porque era um crime, eu tinha feito a redação pelos outros. Aí ele falou que isso era estelionato, levava ao estelionato, que pessoas que faziam isso podiam se tornar estelionatárias no futuro. Meu Deus! Disse um monte de coisa, mas aí depois ele fez uma pergunta: por que você fez isso? Aí eu tinha duas respostas, né? Ou eu dizia que era por causa do chocolate. Mas, felizmente, eu disse que é porque eu gosto de escrever. E aí ele começou a perguntar, você gosta de escrever como? Eu escrevo em casa, eu tenho muita história, eu escrevo muita história. E, com isso, ele me indicou uma pessoa, que é o Rosenberg Cariri, que é um cineasta que, na época, tinha uma editora, e ele publicou uma das minhas histórias, que era o Pipoqueiro João, quando eu tinha 8 anos. E a história já era muito louca, muito... O pipoqueiro desaparecia para o mundo e era sequestrado por uma bruxa. Já era oração para desaparecer. Anunciava que o negócio já ia ser por aí. E aí me disseram, olha, a gente vai fazer 300 livros, 300 exemplares. Se você vender
Aí, cada livro você ganha 10%, então seria tantos cruzeiros, não sei qual era a moeda da época. E aí eu perguntei se dava para comprar uma bicicleta, que era meu sonho, e dava. Então, eu comecei a agir muito profissionalmente para conseguir vender os 300 livros. Com 9 anos, com 8, 9 anos. Com 8 anos para comprar essa bicicleta. Então, fiz tudo que tinha que fazer, lançamento, entrevista, tudo muito sério. As minhas fotos da época, eu pequenininha, muito séria, dando entrevista muito séria. E, para mim, estava decidido que ia ser minha profissão. E teria sido assim, sem interrupção, se não tivesse me dito tanto que essa profissão não existe, que não se pode ser escritor profissional. Você tem que fazer outras coisas e escrever. E aí eu passei um tempo achando que eu tinha que realmente ter outra profissão, fazer outra coisa. E só voltei a escrever depois, mais tarde, com 27 anos, foi que eu voltei a publicar, né? Escrever, eu escrevi sempre. Por que você foi alfabetizada antes? Quem que te incentivou a... Eu sozinha, lendo, Você eu fui sozinha? lendo sozinha. Não tinha uma tia, uma professora, uma coisa assim? Tinha uma vizinha que era bibliotecária do SESC. A biblioteca do SESC foi muito importante na minha formação. Eu ia para a biblioteca do SESC com essa minha vizinha. Olha que legal, a minha a gente tá avó aqui que no me criou SESC, ó. era semi-alfabetizada, era só alfabetizada, ela só sabia escrever o nome, não tinha esse incentivo em casa. Mas a minha vizinha, dona Zildene, era bibliotecária do SESC lá de Fortaleza e eu ia para a Feira do Livro do SESC. Minha primeira palestra como escritora, com 9 anos, foi para o SESC. Foi no SESC. Foi uma Feira de Livro do SESC. O SESC é muito importante na minha vida, a biblioteca do SESC. Isso é tão legal, né? Porque assim, sempre tem alguma coisa... Eu virei escritor por causa de uma mulher no asilo. Eu era pequenininho, minha mãe não deixava pegar livro em casa, porque ela achava que estragava a vista e dava problema na cabeça. Então, ela comprava livro por metros, deixava na estante assim, mas a gente não podia pegar livro. Aí tinha uma senhora no asilo que me emprestava livro, pequenininho. E eu fui, e não entendia direito, ela falava assim, aí, Gabriel, gostou? Gostei muito. Você entendeu? Não entendi nada, mas gostei muito. Aí eu falei assim, não faz mal. Quando você menos perceber, as palavras vão tomando conta de você. E ela que incentivou. E foi muito interessante. Eu lancei com 12, você lançou com 8. Meu primeiro livro foi com 12. E aí, meu pai, emocionado, minha mãe, muito prática, assim, falou assim, mas você vai viver disso? O que você vai fazer? Exatamente. Ao invés de celebrar, né, o filho com 12 anos lançando um livro, né? E não, claro que não era por mal, tal, era a preocupação que eles tinham com a gente. Quando você começou a escrever, sua família te incentivou? Não, era a mesma preocupação. Assim, não se entendia muito bem e eu estava muito segura de que era uma profissão que começava, mas ninguém, não era. Para a minha família, não era. Tinha que ser outra coisa, uma profissão compreensível. Até hoje, eu acho que hoje melhorou muito para o escritor no Brasil. Ultimamente, a gente tem um movimento de valorização do autor brasileiro, nos últimos 10 anos, muito forte. Mas, até pouco tempo, ainda era esquisito se colocar, explicar o que é a profissão do escritor. O que é, principalmente do escritor de ficção, porque quem escreve não ficção ainda consegue explicar melhor, né? Vou começar aqui, Coração para Desaparecer. Eu já tinha, inclusive, sugerido o livro dela no programa toda semana, que o Arena é o programa de canal aberto que mais divulga livro e peças. Então, a gente já tinha falado de você aqui antes de trazer. Mas esse livro aqui, ele é um livro fascinante. Eu estava te dizendo que eu grifei uma série de frases, assim, além da história ser maravilhosa, você tem uma escolha semântica, sintática. A vida é só essa coisa atropelada, que passa muito rápido. E as únicas pessoas felizes são as que atravessam o tempo entregues ao amor. De certa forma, até aqui fui feliz. E aí vai para... Tem coisas lindas aqui. Mas de onde é que vem essa história de uma oração para desaparecer? Existe lá no Ceará essa igreja. Uma amiga foi para uma exposição e viu uma foto de uma igreja com areia até a metade. Aí me ligou e disse, eu vi uma coisa super estranha, a tua cara. Isso acontece o tempo inteiro, as pessoas acham coisas estranhas à minha cara. E acha que é a sua cara. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma coisa estranha, pode mandar para mim. Coisa, assombração, coisa esquisita, tudo acham a minha cara. E aí ela disse, a tua cara, a igreja ficou 45 anos enterrada e depois o vento desenterrou e é um mistério. E aí eu fiquei um tempo pesquisando a igreja, aí eu li os artigos falando da explicação geológica, que é o vento, as dunas móveis no litoral do Ceará, no litoral do mundo todo tem esse fenômeno. E eu não estava, eu sabia que era uma imagem poderosa para a ficção, uma igreja enterrada, mas eu não sabia como, não estava conseguindo contar uma história, puxar dali uma história. E aí pesquisei e cheguei num momento em que eu achei que não ia render. Mas eu tenho muita dificuldade de desistir das coisas, principalmente tem coisas que eu fico com a intuição de que eu tenho que continuar. E aí, um dia, eu fui pesquisar mais e achei um artigo de um arquiteto falando do restauro da igreja. Um artigo técnico, falando tipo de tijolo, tipo de madeira. Mas eu fui ler esse artigo mesmo sem entender nada. E aí, lá para o meio do artigo, ele dizia assim, segundo Drummond,
essa igreja, aí o Drummond, será que é o Drummond, o Carlos Drummond de Andrade? E era. O Drummond trabalhou como funcionário público, ele fazia análise dos documentos de pedidos de tombamento dos prédios históricos do Brasil. E recebeu a documentação dessa igreja, pedindo o tombamento dessa igreja e contando a história. Só que a história que o Drummond conta nessa crônica, que eu demorei 3 dias para encontrar, mas encontrei graças ao trabalho da Hemeroteca Digital, né, que a gente tem os jornais do Brasil, muitos jornais brasileiros lá, salvos, encontrei essa crônica. Aí ele conta assim, que a igreja foi construída como um pacto de paz entre os índios, os Tremembés, e os padres seculares que estavam fazendo a catequese lá na região, porque eles encontraram a Nossa Senhora na praia, como aconteceu em vários locais, encontrar uma santa na água, no rio, na praia. E aí os padres disseram, vocês dão essa santa, porque era uma santa pintada de ouro, e a gente constrói essa igreja, nós construímos juntos, e vocês podem entrar, celebrar, dançar o torém. E assim foi. A madeira veio trazida por escravizados, né, foi trazida lá para o Ceará, com o dinheiro da coroa portuguesa e a força de trabalho dos Tremembés, que pegavam concha do mar, trituravam para que a igreja tivesse a alma do mar. Então, é um símbolo lindo da nossa história, né? Da história da formação do nosso povo. Mas esse pacto de paz não foi cumprido, houve um massacre dos Tremembés logo depois, morreram muitos. E eles dizem que, por vingança dos encantados, a duna se moveu e cobriu a igreja. Essa é a explicação do Drummond na crônica. Aí ele diz assim, no dia que a igreja começou a ficar coberta, o bispo chegou, proibiu a entrada das pessoas para não causar nenhum acidente e disse que ia retirar as imagens, inclusive aquela imagem que tinha sido encontrada por eles, que eles chamavam de labareda. Aí ele fala assim, uma mulher do povo, chamada Joana Camelo, tirou o tamanco do pé e jogou na cabeça do bispo para poder salvar a imagem. Aí eu gostei da Joana Camelo. Você gostou da Joana? Aí eu gostei. A mulher tirou o tamanco, jogou na cabeça, cortou a cabeça do padre Antônio Tomás e conseguiu que a imagem não fosse levada. Aí eu disse, agora eu tenho uma personagem, uma mulher que insurge ali para evitar que aquela imagem tão importante para os católicos, mas também tão importante para os Tremembés, ficasse com eles, né, na vila de Almofala. E aí, a partir disso, comecei a contar a história. Quando eu coloquei Almofala para pesquisar na internet, eu vi que tinham 7 almofalas em Portugal, porque significa em árabe acampamento temporário. Então, vários acampamentos temporários, na época da invasão dos mouros, ficaram. E eu fui até uma das almofalas em Portugal para conhecer. E aí eu pensei, se ela desaparecer aqui, desaparecer lá, eu acho que eu posso ter um começo de história muito bom. E eu achei que era loucura demais. Aí eu falei com um amigo meu, disse, eu acho que isso é muita loucura. Mas eu fui conversar com os Tremembés, não, é normal, realmente as coisas desaparecem aqui, aparecem lá. Eu disse, mas como é que ela vai desaparecer? Aí ele disse, não, a gente reza uma oração para desaparecer. Nós rezamos, quando a gente está em perigo, a gente reza e desaparece. Aí eu perguntava para as pessoas, achando assim um absurdo, mas essa história, não, é verdade, a gente desaparece, é só rezar, desaparece, normal, tudo bem, tranquilo. E aí eu fui estudando essa religiosidade Tremembé e misturando com o que eu queria contar na história. E demorou um tempo, mas quando terminei o livro, eu achei que estava louco demais. Aí eu mandei para a editora, aí eles adoraram, para a Companhia das Letras, aí passou 3 dias, eu mandei um e-mail, olha, eu queria cancelar esse livro, não vai dar certo, esse livro é muito louco. Melhor. Isso é muita loucura, as pessoas vão sei não, você é internada. Aí ela disse, não agora já está aqui, vai ser publicado. E aí saiu o livro, foi o mais vendido da Flip no ano do lançamento, foi um livro que está na lista dos mais vendidos sempre, as pessoas adoram. Então eu vou continuar escrevendo loucura, eu acho que dá certo. Ô, Socorro, é muito legal você falar isso, esse processo da pesquisa anterior, né? Que uma coisa tem a dimensão ficcional, que a gente não sabe de onde vem quando você está escrevendo, né, as ideias. Eu não sei como é que é o seu processo, se você já imagina o final, se você vai escrevendo e vai mudando, vai acontecendo, tem uma dimensão do sagrado, mas esse processo da pesquisa e da observação antes é muito legal, porque, na verdade, eu acho que o escritor, ele lê um pouco a alma dos humanos sem julgar essa alma, né? Quando você vai assim, numa cultura indígena e, de repente, assim, você não é indígena, mas você começa a ter uma curiosidade, a ter uma abertura, né, de possibilidades de compreensão daquela cultura, fica muito mais rico o que você vai escrever depois, né? Esse livro exigiu pesquisa e muita visita, porque justamente por não ser
uma tremembé, eu tinha muito medo de cometer erros graves e desrespeitosos. Então, eu tive a ajuda de 2 antropólogos me acompanhando, Ronaldo Queiroz e Sérgio Brissaca, e fui muitas vezes à comunidade, participei das cerimônias religiosas, frequentei casas de cura, conversei com os idosos, principalmente com os idosos, para entender e para que o que eu fosse usar, o que eu fosse contar deles fosse verídico. E é muito bonito o trabalho de resistência deles e essa relação com a natureza, né? Porque, para eles, a manifestação do que a gente conhece como Deus está em toda a natureza. Tá por em isso a natureza é tão sagrada, né? Bem, a gente volta daqui a pouquinho conversando essa conversa. Fiquem ligados. Uma honra receber você aqui. Começou a circular o expresso 2222 que parte direto de Bom Sucesso. pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil que parte direto de Bom Sucesso. pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá pra 2001. E dois e o tempo afora, até onde essa estrada do tempo vai dar. Do tempo vai dar, do tempo vai dar, menina, do tempo vai. Começou a circular o expresso 2222 que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Fico querendo sentir o teu cheiro, daquele jeito que ela tem. O tempo todo fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, Não sei se vou me segurar. por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, Não sei se vou me segurar. Oba! Vamos aplaudir a banda do Arena, Beto Bonfim, Eduardo Simões, André Poiá, Julie, antropólogo das causas espinhosas, André Torquato, e nossa maestra Laura Visconti. E a plateia, que hoje vem do Irajá, pessoal de Posse, Nova Iguaçu, Alcântara, Ricardo de Albuquerque. Olha, e a dica de livro em dose dupla hoje, os 2 livros. Olha que bonito esse comentário aqui do Agualusa sobre a Socorro Acioli. O primeiro romance de Socorro Acioli é uma festa, um divertido exercício de imaginação partindo de uma ideia que parece roubada aos melhores sonhos de Gabriel Garcia Marques e desenvolvendo até o final com elegância e mestria. As únicas pessoas felizes são as que atravessam o tempo entregues ao amor, que não é o seu caso, André. Porque André decidiu que o amor não vale a pena, Socorro. Foi mesmo? Ah, foi, já sofri demais, aí cansei. Cansou. Ele resolveu apagar os riscados do amor da vida dele. Tá muito novo para isso. É muito novo para isso. Alguém aqui que se habilita a me fazer acreditar no amor? Socorro, tem uma frase sua aqui, dura o tempo da tormenta, num diálogo, né? Eu rezei pela paz do esquecimento, mas Deus nunca me ouviu. Sabe que eu grifei essa frase porque eu tive num evento aí educacional com o Byung-Chul Han, que é um autor super legal, né, sul-coreano que mora na Alemanha, e ele fez um estudo grande sobre a agonia de Eros e dizendo que as pessoas têm muito medo de sofrer de amor e que algumas, e há experimentos sobre isso já, de você apagar aquele período com drogas. É como se você matasse uma parte do seu neurônio daquele tempo e assim, você sofreu, teve uma desilusão amorosa, então você apaga a desilusão amorosa.
E ele dizendo que achava uma loucura alguém querer apagar alguma coisa que, mesmo tendo doído muito, te ajudou a ser quem você é, né? A gente tem ferida e tem cicatriz, você tem que ter cicatriz. Você tem que olhar e falar que eu resisti disso. Mas isso aqui tem uma força de dizer assim, que é uma força de Dolores Duran, né? Eu queria dormir uma noite sem pensar, eu queria... Quando a gente está dentro de uma história de amor, é muito difícil você imaginar que aquilo faz bem, né? Quando está doendo, você gostaria tanto que Deus fizesse desaparecer, mas o Deus aqui nunca ouviu você. Tem um personagem aí que sofre, coitado, né? Ele queria esquecer e não consegue. Como todo mundo, né? Que tem esse processo de identificação. E o Cabeça do Santo, como é que nasceu? O Cabeça do Santo, ele tem uma história muito engraçada antes dele nascer. Como eu falei, quando era criança queria escrever, disseram que não existia essa profissão, eu desisti, fui fazer outras coisas, mas aí chegou um momento da vida que eu achei que eu tinha que voltar a tentar escrever ficção. Eu tinha fiz jornalismo, aí fiz um mestrado em literatura, mas eu ia trabalhar com escrita biográfica. Eu escrevi um ensaio biográfico sobre o Frei Tito, de Alencar Lima, né, frade dominicano, que era cearense, e tive vontade de escrever ficção de novo e fui procurar um curso. Algum curso, isso em 2006, não tinha curso ainda, hoje tem vários, mas não tinha, em Fortaleza. E eu achei um livro, como não tinha curso, eu encontrei um livro do Gabriel Garcia Marques, escrito Como Contar um Conto. E eu achei que era um manual de escrita, que eram aulas, né, mostrando como criar um personagem, como estruturar, mas não era. Era a transcrição de uma oficina que ele fez durante 20 anos na Escola de Cinema em Cuba, para jovens roteiristas. Ele ouvia os projetos e ajudava. Imagina, um Nobel de Literatura ajudando jovens. E aí eu, muito iludida, muito otimista. Eu vou mandar um e-mail, vou perguntar quanto é, eu trabalho, junto dinheiro, faço tudo e vou. Qualquer coisa você daria um chocolate para ele. Ou um chocolate, de repente, se ele fosse fácil igual a mim. E aí eu mandei um e-mail para a Escola de Cinema, disse, meu nome é em espanhol, meu nome é Socorro, sou brasileiro, queria saber informações sobre a oficina com Garcia Marques. Aí a pessoa me respondeu, muito obrigada pelo interesse, mas é uma oficina para convidados. Aí eu mandei outro e-mail, muito obrigada pela resposta, mas convidados como? E aí ele mandou assim, é para pessoas do círculo íntimo de Gabo. Ou seja, não é para o seu bico. Esquece. E aí eu, poxa, não queria tanto, porque eu li o livro, era tão legal, ele dava sugestões boas. Aí, como eu falei, eu tenho dificuldade de desistir. Aí eu mandei, no site da escola tem a lista dos professores, né? E aí eu vou mandar para esse outro professor aqui, que talvez seja mais simpático. Nisso, para resumir, eu passei 8 meses mandando e-mails para vários professores, mas em minha defesa, eu mandava um por semana, não era todo dia, eu mudava o texto. E não era o mesmo texto, não era o mesmo texto, eu mudava. E aí eles respondiam a mesma coisa, olha, muito obrigado, mas é pelo interesse, mas é para convidados, é para convidados, é para convidados, é para convidados. Chegou num ponto que eu disse, olha, eu estou obcecada, porque eu estou mandando e-mail, estou recebendo a mesma resposta e continuo tentando, está na hora de eu dar um fim nisso, porque no meu coração eu tinha certeza de que eu iria. Eu tinha certeza, convicção de que eu iria. E eu pensei, bom, eu preciso desistir disso, tá bom, porque já estou passando vergonha, eu vou parar, hoje eu vou mandar o último e-mail. Aí acordei e decidi mandar o último e-mail. Aí fui procurar, já tinha mandado para todos os professores, mas achei o nome de uma outra mulher, de um outro lugar do site, tinha lá Maria Júlia. E aí eu vou mandar para essa Maria Júlia, porque eu não mandei nada para ela ainda. Aí eu sentei... isso tem que acabar hoje. Aí mandei, disse, olha, meu nome é Socorro, estou interessado, há muito tempo estou interessado nessa oficina, já sei que é para convidados. Estou mandando esse e-mail para pedir, caso mude a forma de seleção, por favor, me comunique. Aí eu disse, já que está perdido mesmo, eu vou desabafar. Aí comecei. Na vida, a gente precisa saber quando um sonho é perdido. Mas até os sonhos perdidos, aí comecei a escrever uma breguice tão grande, a abrir meu coração. Eu não sei como eu vou viver, porque eu tinha certeza que esse sonho ia acontecer, mas agora a minha vida precisa continuar. E eu tenho que pensar, eu tenho que me conformar que esse sonho acabou. E era uma coisa horrível. Uma vez me pediram esse e-mail para usar em um programa, eu disse que ia dar, mas aí depois eu reli, eu disse, vai acabar minha carreira, eu não vou me deixar. E aí eu disse, então, essa é a minha última mensagem. Adeus. Socorro. Para piorar, você poderia fazer um poeminha com o nome Maria Júlia. Mas não, para piorar, adeus, socorro, que o meu nome já é um drama, né?
E aí mandei o e-mail. Aí ela respondeu imediatamente. Aí ela botou assim: querida Socorro, já sei do seu interesse, já estamos todos cientes do seu interesse nessa oficina. Aí uma pausa. Eu soube que os professores almoçam todos juntos numa mesa, todo dia. Então eles chegavam e diziam assim: hoje foi para mim. Aí no outro dia, hoje ela escreveu para mim. Então eles já tinham passado realmente muita vergonha. E aí ela disse assim: já sabemos do seu interesse. E, inclusive, o Garcia Marques já mandou a lista, era 2006 isso, a lista dos alunos desse ano. Mas a oficina tem 10 vagas e ele disse que esse ano só tem 9 nomes, 9 pessoas. O que eu posso fazer por você é o seguinte: até quinta-feira, isso era terça, você manda em uma página um parágrafo com seu currículo e um parágrafo com a história que você quer desenvolver na oficina. Eu mando para ele por fax. Se ele gostar, ele vai te convidar. A oficina é gratuita, nós damos a hospedagem, a alimentação e o governo brasileiro paga a passagem. Até quinta, Maria Júlia. Aí eu enlouqueci, porque eu tinha conseguido abrir a porta que eu queria, mas agora eu tinha uma prova de fogo, que era, em 2 dias, encontrar uma história que eu resumisse em um parágrafo e que agradasse um prêmio Nobel de Literatura para ter o que eu queria. E aí eu recorri ao que eu achei que era a melhor fonte naquele momento, que eram as histórias de jornal que eu guardava. Eu continuo guardando, hoje eu guardo os prints, né, mas eu guardava os recortes de jornal. E aí eu tinha visto uma história, lá no Ceará, a gente tem muitas cidades com estátuas, com imagens, com peregrinação, e quando aconteceu a festa de São Francisco, uma repórter foi chamada aí até a cidade de Caridade para cobrir a seguinte situação. Mandaram fazer, em 84, uma estátua de Santo Antônio, enorme, para que a cidade virasse centro de peregrinação para Santo Antônio. Só que o mestre de obras, o responsável pela obra, montou o corpo em cima do morro e a cabeça foi feita em peças simétricas para ser levada e montada no pescoço, peça a peça, mas ele tomou uma cachaça um pouco mais exagerada e disse: a gente vai montar no chão e vai levar a cabeça inteira. E os operários disseram: mas não vai dar, a cabeça é muito grande, é muito pesada, é do tamanho de uma casa. Ele disse: não, vamos montar inteira e a gente vai levar inteira. Nunca subiu, a cabeça está lá até hoje. Aí eu pensei: o que vai acontecer se um vagabundo, um andarilho, um sujeito perdido na vida entra na cabeça de um santo, como foi Santo Antônio, que eu sabia que era um santo eloquente, um santo que juntava multidões para ouvir ele falar, o santo da palavra, que tem a língua preservada, porque era o santo que todo mundo parava para ouvir. Eu disse: o que é que acontece? E santo casamenteiro, né? O santo que deve ouvir milhões de confusões, porque as pessoas pedem para casar e cada um pede... Cada um conta uma história para isso. E aí eu pensei: se esse vagabundo está lá cheio de cachaça, entra na cabeça e escuta as orações. Quando eu era criança, eu fui criada pela minha avó, muito católica, ela tinha um oratório com muito santo, e a nossa família muito grande, espalhada pelo Brasil todo, com todos os tipos de problemas, de enxaqueca a desemprego, tudo. Aí ela rezava para cada pessoa, rezava para um santo, fechava o oratório, as coisas se resolviam, e eu não dormia criança, porque eu ficava pensando como é que ela fazia, porque ela, para mim, era o menino Jesus de Praga, para eu tirar nota boa. E aí eu tirava nota boa. O que é que eu achava? Ela falava com o menino Jesus de Praga, ele ia para o colégio comigo para fazer a prova. Então, eu ficava tentando entender, o percurso da oração, porque eu sabia que funcionava, que a oração da minha avó funcionava. E até hoje eu também continuo acreditando na oração de quem tem fé. E como é que funciona esse circuito, esse Wi-Fi da fé, que vai para imagens... E aí eu fiquei pensando nisso. E se as pessoas que rezam pedindo casamento, a reza bate naquela cabeça, né, quem está na área ali, na área de cobertura... E ouve. E o rapaz escuta lá dentro o que é que ele podia fazer com isso. Aí o que eu mandei, que era o que dava tempo, foi um homem andando na estrada em busca de abrigo, para se abrigar da chuva, entra numa gruta, acorda às 5 horas da manhã ouvindo vozes de mulher. Quando sai, não tem mulher nenhuma, e ele descobre que a gruta, na verdade... a cabeça oca, gigantesca, inacabada, de um Santo Antônio, cujo resto do corpo estava no alto do morro. Eu sei decorado que eu mandei. E aí mandei isso e fui rezar para Santo Antônio. Para ele... Eu não tinha rezado para casar, mas rezei para ir para o Garcia Marques. E aí ele adorou a história, me chamou. Os outros alunos eram realmente todos amigos, amigo da mulher dele, filho da... Todo mundo estava nem aí, já conhecia ele, e eu estava deslumbrada, felicíssima. Chegou no primeiro dia, ele mandou todo mundo contar suas histórias. Ninguém tinha mandado, eu era a única que tinha mandado, porque eu estava entrando nessa outra condição, né? Então, as pessoas foram contando as histórias e ele não gostava de nada. Eu estava na última ponta. Então, ele começou por aqui, eu era a última. Quando eu estava na metade, que ele não tinha gostado de nada, e eram pessoas muito experientes na área de cinema e TV, eu comecei a achar, que eu ia ser expulsa,
E 2, que eu tinha que inventar uma desculpa para voltar para o Ceará com essa vergonha. E eu vou inventar que eu fiquei doente, eu não vou contar para ninguém que ele me expulsou. Então, eu achei que ele, quando chegasse a minha vez, ele ia me mandar embora. E aí eu contei a história, já tinha desenvolvido um pouco mais, falando espanhol. Eu era a única que não era nativa de espanhol, mas tinha estudado e tudo. Não sabia se estavam me entendendo bem, mas falei. Ele já estava, quando chegou na minha vez, ele só olhou e disse assim, vai, brasileira. Já disse, sem paciência. Tipo assim, não tem ninguém criativo aqui, vai, brasileira. Deu tudo errado, aí vai, brasileira. Aí eu fui contando, e ele foi sentando. Assim, ele estava meio deitado, já cansado. Ele foi sentando e olhando para mim, muito sério. E eu já juntando meu caderno, porque eu achei que... E aí, quando terminou, ele olhou para o professor assistente, aí disse assim, até que enfim, uma boa história. Uau. Aí eu, como? E aí eu fiquei sem acreditar. Eu fiquei... Hoje eu entendo o que é que eu fiz intuitivamente. Como eu tinha pouco tempo, eu consegui condensar muito bem a história num parágrafo só. Então, eu trabalhei muito esse parágrafo, que é conseguir fazer uma sinopse é muito difícil. Quando você vai assistir um filme, sobre o que é esse filme, quando você consegue dizer de forma sintética o que é que o filme é e agradar, você conquista a pessoa. Claro. Então, como eu treinei muito, eu não fui devagar demais sobre os detalhes. Eu contei o principal. É um homem doido, cachaceiro, sei lá, que entra na cabeça e escuta as orações. E aí ele falou, você deu a esse homem o poder de saber o segredo de amor de toda uma população. E aí, só que o problema foi que ele achou que era tudo ficção. Ele disse, você falou que é baseado em história real. Eu disse, é. Assim, mas o homem existe, a cabeça você inventou. Eu disse, não, a cabeça existe, o homem eu inventei. Ele, não. É porque a cabeça parece uma invenção, né? Parece. Imagina, você faz uma estátua, a cabeça e não coloca lá, né? E aí ele dizia, mas é uma gruta que tem um formato de cabeça. Eu disse, não, senhor, é uma cabeça. É uma cabeça mesmo. Ele, mas é uma pedra que parece cabeça. Eu disse, não, é uma cabeça. Ele teimou. Aí chegou uma hora que ele disse, eu preciso que me provem. Na época não tinha celular para gente, assim, smartphone para mostrar. Eu tinha gravado no MDV, passei para um DVD. Aí no dia seguinte ele disse, bom dia, eu só começo a aula se a brasileira provar que essa cabeça. Aí a gente colocou o DVD, ele assistiu. Aí ele ficou achando, assim, assistiu com a cara de quem estava achando um absurdo. E ele, como é o nome desse lugar? Aí eu disse, Ceará. Aí ele, que lugar estranho. E aí ele disse isso, né, que era uma história que eu tinha dado a esse homem o poder de saber as histórias de amor. E as outras pessoas trouxeram outras histórias. A gente passou a semana, isso era em Cuba, durante o festival de cinema, convivendo com ele, a gente assistiu filmes com ele. E no último dia teve uma festa, e ele, antes de ir embora, eu já estava chorando, porque eu sabia que era a última vez que eu ia encontrar, tinha certeza que ia ser muito difícil encontrar de novo. E eu sabia a importância que ia ser para mim, essa semana com ele, E aí ele pediu para eu olhar para ele e prometer que eu ia terminar esse livro. Eu disse, eu prometo. Ele disse, não, prometa mesmo, porque vai ser muito difícil. E eu achava que não ia ser difícil, porque eu estava ali, feliz com a benção dele, mas foi justamente porque eu tinha a responsabilidade de fazer render uma boa história. Então, demorei a escrever o livro, prometi. E o livro saiu poucos meses antes da morte dele. E ele já estava com o começo de Alzheimer, né? Essa foi a última oficina dele. Esse curso que eu fiz foi a última vez que ele ministrou oficina, porque depois ele já se recolheu, já estava com falhas de memória, lapsos muito significativos, enfim. E foi importante demais. E você mandou o livro para ele, antes dele morrer? Não, ele já estava... Depois da oficina, ele já não apareceu mais publicamente, já não falou mais. Apareceu, mas ele não falou mais, ele já foi esquecendo, ele teve um apagamento de memória assim, bem significativo a partir dali. Mas o Lugar dos Mistérios, ele viu tudo isso acontecendo, né? Eu tenho certeza absoluta. Que história linda. Eu acho mágico, como eu disse, eu tinha muita certeza de que ia acontecer. Pessoas próximas diziam que eu estava obcecada, mas eu tinha muita certeza. E o que eu acho mais, quando eu voltei da oficina, eu quis muito multiplicar isso que eu tinha vivido. Então, eu abri cursos de escrita. Eu tive muitos alunos que publicaram livros, alunos como o Estênio Gardel, que escreveu A Palavra que Resta, que foi um livro lindíssimo, publicado, que ganhou um prêmio internacional. Então, eu quis e continuo querendo muito que isso se multiplique, e que o que eu vivi, que eu possa multiplicar também. E esse livro tem feito um bem incrível a muita gente. Porque ele tem uma coisa muito bonita da religião, da fé, mas ele tem uma coisa muito bonita da família, dos mistérios da família de cada um. Ele tem uma coisa bonita da morte, né? Da vontade de
realizar alguma coisa que alguém que morreu me pede para realizar. Ele tem a coisa, né, da trajetória, dos desertos, é deslumbrante. Eu não sei qual eu gosto mais, os dois são incríveis. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Chalita. Muito Uma obrigada. honra te receber. Para mim. Continue escrevendo. Muito obrigada. Daqui a pouco, no terceiro sinal, a linda voz, a linda trajetória de Eliana Pittman. Espero vocês. A vida aqui só é ruim, Quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo. fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. The way we dance tree. The way you changed my life. Oh no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. No, they can't take that away. No, they can't take that away from me. E no terceiro sinal de hoje, a gente tem a honra de receber uma cantora que tem uma das vozes mais bonitas do nosso país. Uma mulher que conquistou o mundo antes de se falar em globalização, assim, que foi de país em país, levando o seu charme, a sua voz, a sua beleza. São 80 anos de idade, 65 anos de carreira. Que coisa boa, Eliana. Bem-vinda! Bem-vinda! Passa rápido o tempo, 15 anos era ontem. Não sei, pergunta para outra pessoa. Não, falando sério, quando a vida é boa, quem vive esse momento, sabe, amor? Eu tô achando que é bom aproveitar, porque não vai ter mais um igual que nós passamos essa parte final agora, esse milênio, sei lá como é que se diz. Nós tivemos, nós todos, coletivamente, tivemos os melhores anos da Terra. A Terra tá brava com a gente. Então ela faz no mesmo dia um calor que tá, aí nasce broto eixo, tem que ficar passando talquinho, pelo amor de Deus. E tudo isso não existia dessa maneira que está sendo. O calor está vindo de lugar que não tinha que vir. Nunca vimos tanta neve, gente. Neve é horrível. Eu fiz uma temporada, uma das temporadas que eu fiz na Europa, me colocaram uma roupa de renda rosa, transparente, etérea, assim. Eu lá em cima daquela montanha cheia de gelo, eu comecei a descer. Quase que eu morro afogada na neve. Gente, é para dar risada, é verdade, gente. Aí vieram me socorrer. É que eles não passaram o seu frio, né? Não, porque a neve estava muito fofinha, como está agora. Deixa mais um dia para ver como é que fica. Fica dura. Neve é dura, gente, não é brincadeira, não. Eliana, você começou com 15 anos. Primeiro com seu padrasto. Agora, não, por favor. Olha aqui, olha. É muito sério isso daí. Isso aqui acabou de sair. É o primeiro programa a mostrar seu padrasto, contando a história, os seus encontros. Booker Pittman. Qual foi a importância dele na sua vida? Não só, inclusive depois que chegou o livro, né, que eu comecei a ler. Chegou sexta-feira, quarta-feira passada chegou. Aí eu tentei começar a ler e eu comecei a chorar, gente. Eu não sei se eu vou conseguir ler a história do meu pai em livro. Porque ele não ajudou, todo mundo fala, pô, mas ele te ajudou a você, a sua mãe. Ele não ajudou só a minha mãe. Ele ajudou a tanta gente. Eu, hoje em dia, creio que o Booker foi um anjo que apareceu em nossas vidas, porque como a gente vive num país que não tem memória musical, não tem memória artística, não tem memória para uma escola. Ele nasceu de um homem, Booker T. Washington, que é o avô do Booker, que era o homem que fundou Tuskegee, no Alabama. Então, ele sai desse núcleo, ele se aventura pela América inteira com Louis Armstrong. Na França, eles se separam. Eu não sei por que o Booker foi escolher Brasil. Olha nós aqui. É. Escolheu sua mãe, né? A minha mãe escolheu ele. Sua mãe que escolheu ele? Sua mãe era esperta. Vai ter que ler o livro. Vou ter que ler o livro, para ver essa história linda. Linda. Vamos cantar um pouquinho? Jura? Vamos lá? Vamos cantar carimbó? Jura? Vamos lá.
Maria, que dança é essa que a gente dança só? Ana Maria, que dança é essa? É carimbó, é carimbó. Ana Maria, que dança é essa que a gente dança só? Ana Maria, que dança é essa? É carimbó, é carimbó. Braço pra cima, braço pra baixo. Agora já sei como é que é. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Valeu! Vamos visitar um pouquinho aqui a sua vida pelos seus discos. Aqui. Essa capa, eu sou brasileira, mas a capa foi lançada na Alemanha. Encontramos essa capa faz uns 3 meses, um trabalho assim, do nosso Tadeu, que é nosso amigo de coração, que ele vai funcionando. Hoje mesmo eu descobri mais um trabalho meu inédito no Brasil. Viva a Vida. Esse aí acho que foi no México. Não, mas Venezuela. Venezuela. Enxuga a Tristeza do Olhar, Peixe Vivo, Baía de Todos os Deuses, Pra Que Dinheiro, Que Maravilha, Estrela é Lua Nova, Fim da Tarde. Olha a foto dela aqui. Aqui é uma outra capa. Isso aí tem Vila Lobos. Olê, olê. Esse aqui é em espanhol. Aqui temos Carimbó. Isso aí não é tudo fora do Brasil. Dos lugares que você cantou, qual foi o mais difícil que você acha assim de chegar e com a sua brasilidade ganhar esse espaço? Não tem. Quando a música é boa, ela vai além das... fundo, vai. A música é tão maravilhosa que, independente da letra, a música, por si a música, se ela é boa, ela lava a tua alma, ela te dá melancolia, ela te dá alegria, ela te dá destreza. A música é como é que eu vou dizer? Uma máquina mágica que dá felicidade ou tristeza para você. Uma elevação, né? Uma coisa que vem sublime, do âmago. né? Quando a gente canta com o coração, por exemplo, Nha, estrela do céu é lua nova, cravejada de ouro, macumberê, olha macumlelê, olha macumberibá. Estrela do céu é lua nova, carregada de ouro, macumbebê, olha macumbebê, olha Vila Lobos. Ah, que lindo isso. Nossa. Vila Lobos. Você sabe que eu cantava no Colégio Rio de Janeiro, aqui lá em Ipanema, que eu cantava assim, Mani, morenita não te vayas a dormir, se entenderam? Morenita de mani, tchon, tchon, tchon. E a primeira música que eu cantei em português. Pra nunca mais. Aprendendo na escola. Meu pai veio e me salvou, porque a Pitty me colocou Mama Don't Want No Music Playing Here. Foi a minha primeira música em inglês. Primeira música que eu cantei de verdade foi em inglês. Mama Don't Want No Music Playing Here. Mama Don't Want No Music Playing Here. I don't care what Mama Don't allow. He will play anyhow. Mama Don't Want No Music Playing Here. Aí eu chamava baixista, baterista, fazia uma putazona. E viu que a Pitty só mandando no saxofone. E nos levou pelo mundo afora com boas recordações, graças a Deus. Graças a Deus. Mais capas aqui, Vem ó. cá, como é que você pode ser tão bonitão, hein? Eu? Tá vendo, André? Obrigado. Vocês não estão concordando, não? Eu tô encantado. Vocês acham, gente? Mas eles não tinham falado, não. Vocês não tinham falado, não. Não, que você é fotogênico, entendeu? Olha aqui. Você é Olha fotogênico. quem tá falando de beleza, olha isso aqui. Ele é tímido. Olha Ele é aqui. tímido. Eu sou tímido. Você é fotogênico, você é mais bonito pessoalmente, danado. Obrigado. Agora, Eliana, você fica olhando essas passagens aqui. É tão legal porque tem tanta história aqui, né? Eu não fico olhando o passado, não. Não? Sabe por quê? Nem pra agradecer? Não, menina, presta atenção, vou falar sério. É que eu aprontei muito quando eu era garota. Você aprontou muito? Inclusive, que este livro aqui está na América, está em Austin, na universidade, está lançado lá. Mas tem um que está no forno, que vai ser a história da minha vida. Aí o pessoal pesquisando aqui, pesquisando lá, pesquisando lá. Eu fui muito levada.
que você fez de levado? Não vou tirar o programa do ar. Foi levada. E por isso que eu estou feliz. Estou feliz que fiz tudo que eu tinha direito de fazer. E com o conhecimento da minha mãe, que minha mãe sabia assim, mãe, eu vou ali, já vai lá e volta. Ela sabia que me confiava em mim. E a vida inteira foi assim. Agora, no livro que estão escrevendo, nossa, mãe. Mas você está autorizando ou não? Eu estou ajudando. Você está ajudando? Sabe por quê? Vocês prestem atenção, meninas. Se eu não contar, quem é que vai contar? É melhor você contar. Não quero invenção, eu só vou aumentar um pouco. Agora, é tão legal você aos 80 anos tá com essa energia. Como é que é? Você aos 80 anos tá com essa energia, com essa vibração, com essa paixão, com essa luz. Isso não é lindo? Eu acho lindo. Falei alguma coisa errada? Tu acabou de me chamar de linda, pô. Não, tô brincando, não, tô falando sério. Como eu te falei, né, nesse país nosso que as pessoas... Aliás, muito obrigado pela... Sei que vocês estão gravando desde cedo, mas vocês são maravilhosas. Essa plateia é incrível. É maravilhosa, maravilhosa. Aí, ó. Obrigada, você que é maravilhosa. Muito obrigado. Valeu, leva pra casa. Então, aí quando começaram a escrever, sabe, pesquisar, e realmente, gente, eu tive cada noivo tão bonito. E eu os conhecia fora do Brasil, e todos eles vieram atrás de mim no Rio de Janeiro. Com anel de noivado e tudo. E eu era virgem. É verdade. Por que esse esse entusiasmo? É verdade, gente, é verdade. Eu demorei para dar, Beto. Demorou? Depois que eu aprendi que era bom... Aí... É que você era como um poema, você esperou um poeta te desvendar, né? Vários. Vários poetas, né? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, né? Eu sempre namorava muito de vez, não misturava namorado. Eu acho divino. Tem mulheres que conseguem namorar 2, 3 homens ao mesmo tempo. E homem também, né? Mas as mulheres, elas têm uma picardia. Eu não sei fazer isso. Eu admiro, eu parabenizo quem sabe fazer. Falo sério, é verdade. Você teve muitos amores? Claro que eu tive. Teve muitas dores de amor? Dores? É. Tive. Teve, né? O abandono, porque um dos noivos era sueco. Eu conheci ele em Estocolmo. Aí ele veio atrás de mim, aqui no Rio de Janeiro, e o pai dele, que era amigo do rei lá da Suécia, falou, teu filho vai casar no Brasil com uma brasileira que nem sabia que canta. Sabe, não sabe que eu tinha cantado no Grand Palais, que é o grande hotel de Estocolmo. É isso aí de mandar a polícia secreta da sueca resgatar o Carl dentro da minha casa. E ele com um anel de noivado querendo me dar, ele aos prantos, eu de um lado, minha mãe chorava, não chorava, e levaram ele de volta preso. Nossa, que linda essa história. Nesse dia eu tive vontade de morrer. Vocês acharam lindo? Eu achei lindo. História de amor. Você sabe que eu nunca me esqueço da Bibi Ferreira dizendo maravilhosa. que... Maravilhosa. E ela dizendo que... Uma vez uma amiga minha triste, assim, falou, você está sofrendo de amor, né? Falou, sim. Ela falou, eu sofri muito de amor. Mas olha, perto dos 90, a Bibi dizendo... Hoje eu tenho saudade de sofrer de amor. Um dia a gente dá valor da beleza que é o momento em que você está sofrendo de amor. É duro, é brincadeira, não. É duro, mas é intenso. É um pensar, é um costurar, é um rasgar, é um emendar, né? Vontade de morrer. Às vezes a gente não tem a impressão de que na vida que a gente conhece, a gente vive várias vidas. Você tem tantos momentos sagrados que eu falo assim, nossa, eu vivi essa história de amor, eu vivi essa outra história, eu vivi esse show, eu vivi essa música, eu vivi esse lançamento. Vivi a família. Vivi a família. Porque, inclusive, o outro, que era um australiano maravilhoso. Alan Cunningham. Nessa época você era virgem. Com certeza. Mas virgem de signo, não? Hã? Virgem de signo? Eu sou leonina, ó, crava. Eu sou leonina, para 14 de agosto, meu aniversário, já pode mandar presente. 14 de agosto, vamos montar. É. Não, numa boa. Mas fala do seu Leandro. O Alan foi o primeiro namorado, assim, que isso tudo trabalhava na América. Uhum. E aí,
Quando nós voltamos daqui, ele veio atrás de mim, que ele queria casar tudo direitinho. Foi quando nós descobrimos que o Boca estava com câncer de laringe. E aí o Boca falou assim, Eliana, que eu queria parar de cantar para poder voltar a estudar, para poder trabalhar para ajudar a família, né? Ele falou assim, Eliana, não vai dar para você parar, não. Você vai ter que continuar cantando, porque a única coisa que eu ensinei você a fazer é cantar. E se você não cantar, quem é que vai sustentar a nossa casa? Então, quando o Alan chegou, ele falou assim, Alan, o negócio é o seguinte, se você levar a Eliana, tem que levar a minha, a mãe dela, a avó dela, que é a família dela. E isso tudo, ele não estava preparado um pouco para isso tudo aí. Aí já foi um outro tipo de desilusão de amor também que eu tive. Entendeu? Foram algumas assim, bem. Mas aí você tenta. Eu não gosto de pensar em coisa chata, desagradável, ruim, não gosto. A vida tem que só pensar coisa boa. Se você pensar só coisa boa, preste atenção, meninas, preste atenção. Pensem só de coisas boas. Não pense, vai perder tempo pensando em coisa ruim. Não. Porque tem que pensar só em coisas boas. Não me deem o trabalho de perder tempo, ficar pensando, ai, que saco, vou ter que. Não, ai, que bom que eu vou trabalhar. Sabe, então, coisas que você se chateia, esquece, pensa só no lado positivo. Eu agradeço a Deus todo dia. Deus, me deixa ver uma vida que eu veja as coisas lindas da vida. Porque, ver você sai na rua, tu já vê como é que tá. Reclamação não constrói nada, né? Reclamar é a pior coisa que tem. Reclamar vai resolver? Não. Vai resolver, presta atenção. Então vamos agradecer e cantar. A gente vai encerrar o programa agora. Obrigado pela sua presença. Para essa mulher maravilhosa cantando. Presta atenção. Você me deve um almoço, um jantar. E dia 14 de agosto a gente vai celebrar junto seu aniversário. Não vai vir até agosto, não. Não, também dia 14 de agosto, mas antes... E o beijo, como é que E o foi beijo, nome? de bravinha, né? Não, de desapontada. Deus te abençoe. Canta pra gente. Muito obrigada pela lembrança. Amém. Fly to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with songs, let me sing forevermore. You are all I want for, all I worship and adore. In other words, please be true.